Nesse vídeo, eu quero te explicar tudo bem em detalhes e na prática como que funciona três estruturas básicas Python que, se você trabalha com análise de dados, tratamento de dados, machine learning, ciência de dados ou qualquer outro tipo de coisa que você faça em Python, você precisa saber essas três estruturas do Python. São três estruturas simples que são consideradas os pilares do Python para você fazer qualquer tipo de trabalho. Então vamos lá começar. Vem comigo. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Bora lá começar então, ver tudo na prática, que eu vou te dar alguns exemplos de três estruturas básicas em Python que todo mundo precisa conhecer, seja para qualquer tipo de trabalho. Então vamos começar pela estrutura condicional if-else. De uma forma bem simples aqui, bem prática, bem didática, eu quero te mostrar como que funciona o if e o else no Python. Então aqui vamos supor que nessa nossa condicional a gente queira saber se o aluno vai ser aprovado ou reprovado. O que a gente faz? Vamos declarar aqui uma média final igual a 8, uma variável que vai ter o número 8, é a média final. Uma média para aprovação, a média aprovação é igual a 7, vai ser igual a 7. E aí a gente vai fazer um if de forma simples. A gente vai colocar if a média final for maior ou igual a média para aprovação, a gente coloca aqui os dois pontos. E aqui a gente vai colocar um print e vamos colocar, exibir a informação, o aluno está aprovado. Else, que significa senão, dois pontos, print, o aluno está reprovado. Aqui tem um detalhe. Se atente que é muito importante a indentação. Tá vendo esse espaço aqui que eu tô te mostrando? Isso é a indentação. O Python é uma linguagem que trabalha com os códigos indentados. O que significa isso? Se a gente deixar, por exemplo, assim, ele já vai colocar aqui em vermelho porque vai dar um erro, porque não está indentado. E aqui a mesma coisa. Se a gente deixar aqui, não perceber e sem querer deixar um espacinho aqui, ele também já vai dar um erro se a gente executar. Olha lá, por quê? Por causa da indentação, ele espera que esteja indentado. Então isso são detalhes muito importantes que faz toda a diferença. Às vezes, como a gente tem um código muito grande, a gente não se atenta a esses pequenos detalhes e a gente pode ficar ali tendo erros no nosso código, tá? Então aqui de uma forma bem simples, vamos executar agora o nosso código. Olha lá, o aluno está aprovado. Por quê? A média final a gente está colocando que é 8 e a média para aprovação que é 7. Então aqui a média final ela é maior ou igual à média para aprovação que é 7. Então a gente vai colocar aqui, exibir a informação que o aluno está aprovado. Se a gente colocasse aqui que a média final seria 5 e executasse, ele vai mostrar aqui que o aluno está reprovado, ok? Vamos voltar aqui, vamos colocar 9, por exemplo. Vamos executar novamente. Olha lá, o aluno está aprovado. O if e o else a gente utiliza em diversos trabalhos. Aqui é um exemplo bem simples para você entender ali a estrutura da condicional if. Mas, por exemplo, em análise de dados, tratamento de dados, criação de modelos preditivos, automações RPA, tudo em Python você sempre vai se deparar ali com a necessidade de utilizar um if e else. Vamos agora para a próxima estrutura que eu quero trazer para vocês, que é o loop for. E o loop for ele serve para quê? Para a gente fazer um laço, uma repetição, ou seja, dentro desse laço a gente vai colocar algumas coisas para o nosso código em Python fazer. Isso é muito utilizado também em todos os trabalhos que a gente faz que utilizam Python. Então vamos seguir a nossa linha do nosso exemplo ali de uma média final para ver se o aluno está aprovado ou reprovado. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar a média para aprovação que vai ser igual a 7. Ok? E aqui a gente vai colocar aqui a notas alunos igual, abre e fecha colchetes, significa o quê? Que a gente está criando uma lista para fazer uma interação nessa lista. E aí, dentro dessa nossa lista que vai se chamar notas underline alunos, a gente vai colocar as médias finais. Um aluno tem média 6, o outro tem média 7, o outro média 8, 9 e 9. Poderia ser quantos a gente precisasse colocar. Tá? Que é um exemplo simples, só para mostrar a estrutura do comando loop for. E aqui, em seguida, também tomando os mesmos cuidados com a indentação, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui um for, que a gente vai começar o nosso loop for, o nosso laço de repetição.
Vamos colocar aqui for nota in, ou seja, for nota in, notas alunos. O que isso quer dizer? Que enquanto a gente estiver ali passando na nossa lista de notas alunos, a gente vai atribuir cada nota aqui que ele estiver passando no laço de repetição, a gente vai atribuir a esse nota. Esse nota é como se fosse uma variável ali do loop for. Então assim, a primeira vez esse nota vai ser 6, a segunda ele vai ser 7, até ele terminar a lista inteira. Então, for nota em notas alunos, 2 pontos, dá um enter. Na linha de baixo, a gente vai colocar uma condicional, porque é muito utilizado também a gente ter condicionais, utilizar o if dentro do loop for. E aí aqui a gente vai verificar o seguinte: se a nota for maior ou igual à média para aprovação, ele vai exibir que o aluno está aprovado. Se não, vai exibir que o aluno está reprovado. Olha lá, vamos executar esse código e vamos avaliar. Então olha lá, a primeira passada que ele fez no loop for significa o quê? Que ele tinha aqui, o aluno tinha a nota 6, a média final 6, ok? Então essa nota, ela é maior ou igual à média de aprovação? A média de aprovação é 7, que a gente declarou aqui sendo 7. Então não, o 6 ele é menor que o 7, então ele vai exibir o aluno reprovado. Passou aqui e voltou lá para o for que ele está fazendo, foi para o segundo número da lista. O 7 é maior ou igual à média de aprovação, que é 7? É igual, não é maior, mas é igual. Aqui está maior ou igual. Então, aluno aprovado. O próximo, 8, é maior ou igual à média de aprovação, que é o número 7? Sim, o 8 é maior que o 7. Então, aluno aprovado. E assim consecutivamente, até ele passar por todos os números da lista. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, 9.5, 9.8, vamos executar aqui de novo. Olha lá, aluno aprovado, aluno aprovado. Vamos colocar aqui uma nota final 4 e vamos executar de novo. Olha lá, reprovado, aprovado, 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 reprovado. Tá vendo? Porque ele varreu a lista inteira ali naquele loop for e aí ele foi fazendo essa condição para cada nota que ele foi achando dentro do nosso loop for, ou seja, da nossa lista, que a gente percorreu a nossa lista. Ok? Essa é a outra estrutura, que é o loop for, que é muito utilizada também em todos os trabalhos praticamente que a gente realiza com Python. É muito utilizada mesmo. Se você já me acompanha aqui nos outros vídeos, vai ver que a gente utiliza muito if, else, loop for. E se você ainda não tiver inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu trago vídeos novos, tudo bem passo a passo, detalhado, na prática. Disponibilizo todo esse material, código-fonte, e com certeza isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E vamos prosseguir agora e vamos ver a nossa terceira estrutura básica aqui do Python, que também é muito importante e muito utilizada. Principalmente para a gente higienizar o nosso código, para a gente poder fazer o reuso do nosso código. E são o quê? São as funções. Como que a gente cria e como que a gente utiliza essas funções. Como que a gente declara a função com parâmetros, sem parâmetros. Dá para a gente criar diversos tipos de funções. Isso nos ajuda muito a organizar o nosso código. Então olha lá, primeira coisa, quando a gente vai criar uma função, a gente precisa saber o seguinte. O def é uma palavra já reservada do Python, que o Python já entende que esse def é para a gente definir uma função. É de definition, de definição, que a gente vai definir uma função. A gente utiliza o def e aqui, após o def, a gente coloca o nome da nossa função. Esse nome pode ser o nome que a gente quiser. Geralmente, por melhores práticas, a gente coloca um nome que seja intuitivo. Por quê? Quando a gente está fazendo nosso trabalho ali, mexendo no nosso código vai crescendo. E com os nomes sendo intuitivos, isso facilita para a gente na hora de saber o que uma função faz. Então olha lá, a gente vai colocar aqui o def e vamos criar uma função chamada verificar aprovação de alunos, seguindo o nosso exemplo anterior, tá? De alunos que estão aprovados ou reprovados. E aí, dentro do parênteses, quer dizer o quê? Que a gente vai passar dois parâmetros aqui. A gente vai passar um parâmetro que é uma lista de notas e um parâmetro que é uma média de aprovação. Ou seja, vamos precisar, quando a gente chamar essa função, passar dois parâmetros para ela. Dentro da função, a gente vai colocar aquele nosso loop for, que é igual a esse loop for aqui.
Só que com uma pequena diferença. A gente vai fazer o seguinte. For nota em lista notas, essa lista notas aqui ela é o quê? A lista que nós vamos passar como parâmetro quando a gente chamar essa função para ser executada. Então a gente vai colocar aqui, ó, for nota em lista notas, e aqui o if else vai ser igual do exemplo anterior do for, que ele vai verificar se é maior ou igual à média de aprovação. Se for maior ou igual, ele vai colocar ali que o aluno está aprovado, se não, que o aluno está reprovado. E essa média de aprovação é um parâmetro também que a gente vai utilizar. Como que isso é útil? Imagina que a gente fez ali um código que simplesmente a gente pode vir aqui e definir que a média de aprovação é 7 e que a gente tem aqui somente esses alunos, ok? Mas e no dia de amanhã? Se o parâmetro, se a média de aprovação mudar, não for mais 7, for 7.5, 7.8 ou 8, a gente vai precisar abrir o nosso código e reprogramar? Não. Um dos motivos que a função é útil é por isso, porque a gente vai informar aqui tanto a lista das notas, ou seja, se entrar 1, 5, 10 mais 20 alunos, a gente vai passar essa lista aqui no parâmetro, e a média de aprovação, se ela mudar para 8, ou se ela mudar para 6, ou se mudar para 8.5, enfim, se mudar, a gente vai passar aqui a média de aprovação, o número atual que vai ser. E aí, com base nisso, a nossa função vai calcular ali em cima dos parâmetros que a gente passar. Eu já trouxe aqui no canal muito mais exemplos de criação de funções, com parâmetros, sem parâmetros, com um parâmetro, 2, 3. Vou deixar o link aqui na descrição, depois vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, que é muito importante você saber também função, como que você cria, como que você entende, como que você chama uma função no Python. Então o link vai estar aqui na descrição. Voltando aqui para o nosso exemplo, aqui eu vou executar, prontinho. Aqui eu apenas defini a função, ok? Eu ainda não chamei a função. Como que eu vou chamar a função? Primeiro, a gente vai ter no nosso código uma notas alunos ali, que vai ser a nossa lista, ok? E aí a gente tem uma média para aprovação. A gente vai chamar uma função aqui, que é a função que a gente criou. Simplesmente a gente vai colocar o nome dela. Entre parênteses, o que ela espera? A lista de notas. A nossa lista de notas é o quê? A nossa lista aqui, ó, que chama notas alunos, ok? E qual que é a média para aprovação? A média para aprovação é 7. A gente poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó, colocar a média para aprovação 7 aqui direto e colocar essa lista de alunos, em vez de colocar numa variável, colocar isso aqui direto? Poderia também. Aqui, por melhores práticas, a gente coloca a informação antes, porque geralmente essa informação vai vir de um data frame, do conjunto de dados, de um SQL, algo desse tipo. Por isso que a gente vai fazendo por etapas, ok? Então aqui, vamos voltar aqui, vamos colocar aqui nossa notas alunos, e aqui vamos colocar nossa média aprovação. Então aqui a gente tem a nossa lista com as notas dos alunos e a nossa média para aprovação, que é 7. Quando a gente executar essa função, olha lá, aluno reprovado, aprovado, aprovado. Se eu colocar agora que a média aqui para aprovação é 9, vai mudar totalmente. Olha lá, eu executo aqui novamente. Olha lá, tá vendo? Ele já mudou. E aqui eu já tenho essa lista aqui. Por que que ele trouxe 9 itens anteriormente? Porque aqui a gente não tinha rodado a célula e ele estava pegando dessa lista aqui, ó, que é o mesmo nome. Isso aqui já estava carregado. Agora, a gente mudou aqui. Então, olha lá, eu tenho 6, 7, 8, 9 e 9. Então, os 3 primeiros, reprovados. Porque agora a gente definiu que a nossa média para aprovação é 9. E os 2 últimos, aprovados. Se a gente vier aqui mudar para 9.5 a média de aprovação, rodar aqui novamente e executar nossa função, olha lá, todo mundo reprovado. Se a gente mudar a nossa média para aprovação para 5, executar aqui de novo e executar a nossa função, olha lá, todo mundo aprovado. E assim consecutivamente. Quantos alunos você tiver aqui nesse exemplo na lista, você vai simplesmente passar aqui a lista na nossa função, ela já vai fazer todo o procedimento. E se você precisar chamar isso, vamos supor que você tem um código ali bem grande, e você precise executar isso aqui 2, 3 vezes, você não precisa fazer todo esse código 2, 3 vezes. Você chama a função que ela vai ser feita uma vez só. Por isso que as funções em Python são muito úteis e muito utilizadas com qualquer tipo de trabalho. E aí vamos ver mais um exemplo aqui de função. Olha lá,
Ah, e aproveita aí, ó, já senta o dedo no like aqui, ó. Ah, e aproveita e me conta aqui nos comentários. Você sabia que, assim, apesar de parecer complexo, mas trabalhar com funções, loop for e condicionais é simples, são coisas básicas no Python. E dessa forma aqui, ó, a gente vendo devagarzinho, passo a passo, fica fácil da gente entender. Deixa para mim aqui para eu saber se você compreendeu mesmo essas explicações aqui, beleza? E vamos ao nosso último exemplo aqui, ó. E agora a gente vai criar uma outra função que eu quero saber o que? Eu não quero que agora me retorne os alunos aprovados e reprovados. Eu quero que me conte isso, que conte quantos alunos foram aprovados e quantos alunos foram reprovados. Então olha lá, eu vou criar a função aqui da mesma forma. Vou colocar o def, aí eu vou colocar o nome verificar aprovação alunos underline QTD, que vai me retornar a quantidade. E aqui os mesmos parâmetros, a lista de notas e a média para aprovação. Aqui eu vou declarar inicialmente duas variáveis, que vai ser a quantidade de aprovados, que vai começar como 0, aqui igual a 0, e a quantidade de reprovados, que vai ser igual a 0 também no início da função, beleza? Aí eu vou colocar o nosso loop for, novamente o nosso loop for. Vou colocar for nota em lista notas, eu vou colocar um if dentro do loop for. If nota maior ou igual a média para aprovação, em vez de eu exibir, eu vou contar. Então eu vou colocar a nossa variável QT aprovados, vai ser igual QT aprovados, que é no início é 0, ok? Mais 1. Então, se caiu aqui a primeira vez, vai ser 0 mais 1, vai dar 1. E vai armazenar na variável. Se não, eu vou colocar o QT reprovados, que vai ser igual ao QT reprovados mais 1. Da mesma forma, ele vai pegar o que já está na variável e vai somar mais 1. E assim vai fazendo um contador, vai fazendo uma contagem. E por final, eu vou colocar aqui um return, QT aprovados, vírgula, QT reprovados. Vou exibir as quantidades aprovados e reprovados. Então eu vou aqui, ó, definir a função. Aqui eu só defini a função, eu ainda não executei. E aqui eu vou chamar a função notas alunos e média aprovação. E aí a gente está aqui utilizando essa lista, notas alunos, e essa média para aprovação. Só que vamos mudar isso aqui para a gente fazer uns testes aqui. Eu vou pular uma linha aqui, olha lá. Então, notas alunos, eu vou ter esses 5 alunos. E aqui a média para aprovação, eu vou deixar 5 inicialmente, olha lá. Então, carreguei aqui as minhas variáveis e vou chamar minha função. Todo mundo, o que? Aprovado, 5, porque a média para aprovação é 5. Então, aqui, ó, todo mundo foi aprovado. O que ele está retornando primeiro? QT aprovados e depois o reprovados. Aí ele retorna uma tupla pra gente. Aí aqui 5 e 0. Beleza. Aí se eu mudar aqui, a média para aprovação vai ser 8. Carregar e executar novamente, olha lá. Então eu tenho 3 aprovados e 2 reprovados. E assim consecutivamente. Se você pegar aqui esse código, eu vou deixar para você baixar aqui na descrição. Pode baixar esse código e pode fazer os testes justamente para você fixar esse conhecimento. Entendeu? Então vai estar disponível aqui na descrição. E aí você pode ir mudando aqui, pode colocar mais valores? Pode, tá vendo? Pode colocar mais valores. Ó, 4, 3, 2, 1. Olha lá, se a gente carregar e executar de novo, ó, 4 aprovados e 8 reprovados, tá vendo? Justamente porque nós colocamos aqui, ó, mais notas menores, tá? E assim por diante. Então essas são 3 estruturas básicas principais do Python que é importantíssimo que você saiba para qualquer utilização do Python que você faz. Seja análise de dados, tratamento de dados, análise exploratória, engenharia de atributos, criação de modelos preditivos, RPA, qualquer coisa. Qualquer coisa você vai sempre se deparar com a necessidade de se utilizar função, loop for e condicionais if else. E caso você tenha ficado com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.